Olá, eu sou Vitória Santiago. Começa agora o RB News. As autoridades em Bucha realizam autópsias nos corpos encontrados após a retirada das tropas russas. Havia cadáveres pelas ruas e também pessoas enterradas ao redor das casas pelos próprios familiares. O processo de exumação busca determinar as causas das mortes e até mesmo para averiguar se houve crimes de guerra. Dezenas de corpos numerados fazem os familiares reviverem o sofrimento em Bucha. As autoridades da cidade ucraniana estão fazendo autópsia dos cadáveres encontrados após a retirada das tropas russas no começo de abril. Há 2 semanas, algumas pessoas vão ao necrotério diariamente, na esperança de achar respostas sobre familiares e amigos desaparecidos. As pessoas estavam enterrando pessoas em suas hortas e jardins em torno das casas. Depois que Bucha foi libertada, chamaram e vieram a polícia, o grupo de investigadores, funcionários dos serviços municipais e retiraram os corpos. A polícia fez relatórios e os corpos foram transportados para o necrotério e especialistas em medicina forense e investigadores trabalharam neles. Cláudia é uma das pessoas que passou por essa situação e precisou enterrar o corpo do marido no jardim de casa. Como me sinto, a morte é uma perda enorme. Ele não me fez mal nunca, de forma alguma. Vivemos juntos por 45 anos. Ele nunca me fez mal. Cerca de 4.000 pessoas permaneceram em Bucha, cidade nos arredores de Kiev, durante a invasão russa. Após sua retirada em 31 de março, 400 corpos foram encontrados. O chefe da polícia local disse que 25% deles ainda não foram identificados e que a maioria morreu de forma violenta a tiros. Os corpos começaram a ser recolhidos em 3 de abril e as autópsias começaram no dia 8 no Necrotério Central Regional, em Bila Tserkva. Uma equipe de 18 especialistas da Guarda Francesa colabora nessas análises, que devem servir para as investigações locais e internacionais por possíveis crimes de guerra. Moradores de Xangai vão poder cautelosamente começar a sair de casa, mas não dos bairros em que elas moram. A maior cidade da China sofre há semanas com um grande surto de Covid-19. A cidade chinesa de Xangai, confinada desde o início do mês, anunciou uma flexibilização cautelosa nas medidas sanitárias restritivas, apesar do aumento do número de mortes provocadas pela Covid. O mal-estar domina muitos habitantes da capital econômica da China, devido às dificuldades para obter comida durante o confinamento e com o isolamento forçado para pessoas que testam positivo para a doença em centros de quarentena. Além disso, as medidas de confinamento estavam previstas para durar 4 dias, mas foram prolongadas. Diante do cenário, autoridades municipais anunciaram uma relativa flexibilização do confinamento domiciliar para que mais de 12 milhões de habitantes possam sair de casa, mas sem poder deixar os bairros em que moram. A China defende a estratégia de tolerância zero com a Covid e mostra muita prudência diante dos contágios, especialmente entre os idosos, pessoas vulneráveis e não vacinados. As medidas não conseguiram conter o foco da doença em Xangai, que registrou mais de 18 mil novos casos e 7 mortes, todas de pessoas com comorbidades e 5 delas com mais de 70 anos. Desde o mês passado, a capital econômica da China acumula mais de 400 mil infecções e 17 mortes provocadas pela doença. E com a promessa de iniciar um diálogo partidário para encerrar a crise política, o Nobel da Paz, José Ramos Horta, foi eleito presidente do Timor-Leste. O Prêmio Nobel da Paz, José Ramos Horta, venceu a eleição presidencial no Timor-Leste, de acordo com os resultados oficiais parciais anunciados nesta quarta-feira. Ramos Horta, que já presidiu o país entre 2007 e 2012, recebeu 62% dos votos no segundo turno, contra 37% do atual chefe de Estado do país. Ele já havia liderado o primeiro turno, realizado em 19 de março, com 46% dos votos. O mandato de 5 anos está previsto para começar em 20 de maio, data em que se comemora o 20º aniversário da independência do Timor-Leste.
Timor-Leste. A função presidencial no país é, sobretudo, honorária. Ramos Horta prometeu que vai iniciar um diálogo entre os principais partidos para acabar com a crise política. A vida política no Timor-Leste tem sido marcada pela violência. Em 2018, vários confrontos durante as eleições legislativas deixaram dezenas de feridos. Em 2006, rivalidades políticas degeneraram em um conflito aberto na capital, quando dezenas de pessoas morreram. O Timor-Leste foi colônia portuguesa até 1975. Depois disso, sofreu uma violenta ocupação por parte da Indonésia, até a independência em 2002. A economia do país ainda não se recuperou do impacto da pandemia de Covid-19. De acordo com o Banco Mundial, 42% da população do país vive na pobreza. E no próximo bloco, estudantes competiram no Rio de Janeiro para conseguir vaga no Campeonato Mundial de Aviões de Papel. O RB News vai para um rápido intervalo. Até já!